Deus vem trazer para nós nessa manhã, porque Ele sabe como eu e cada um está passando. Cada um tem uma situação que está passando dentro de casa, ou fora, ou com alguma parentela. E Ele sonda, aleluia, os nossos corações. Ele sabe como nós estamos por dentro. Que às vezes olhamos fora da pessoa, aleluia, e achamos que está tudo lindo, está tudo bem. E muitas vezes precisamos colocar um sorriso no rosto, aleluia, diante de lágrimas, diante de perseguições, diante de muita dor e sofrimento. Porque diante das pessoas temos que mostrar isso daí. Mas Jesus, aleluia, Ele quer trazer para nós o quê? Aleluia, diante da palavra, em 1 Reis, capítulo 19. Vai falar de um grande homem de Deus aqui, aleluia. Falei, estou entendendo que o Senhor quer falar conosco, Pai, aleluia. Mas antes disso, aleluia, louvado seja Deus, eu passei por essa situação, aleluia. Porque Deus muitas vezes está permitindo, antes de nós falarmos, passar pela situação. Muitas vezes nós não, diante de palavras que nós já ministramos, se não passamos, vamos se preparar que vai passar. Aleluia. Então sabe, aleluia, que às vezes olhamos pra gente, né, Cris, né, a missionária Lau, e vemos lá, a pessoa olha e fala, nossa, tá tudo bonito, tá tudo arrumadinho, né, tá tudo ajeitadinho, só que só Deus sabe dentro como tá. Aí temos que sorrir, né, às vezes mostrar uma imagem que não é, que a gente não tá por dentro, aleluia, porque temos que, aleluia, socorrer outras vidas, porque nós não vamos chegar com a cabisbaixa, né, com o semblante todo ali, entristecida, até descabelada, sendo que a pessoa precisa de socorro. Aí Deus fala o quê? Levanta, porque se tu és serva, eu estou contigo, aleluia, oh glória. Já vai entender o que Jesus está falando. Ah, eu estou sem força, mas eu te sustento e vai, aleluia. Nós vamos falar, Jesus quer falar conosco o que nesta manhã, aleluia? De um grande homem de Deus, profeta Elias, capítulo 19, 1 Reis. Aleluia. Se a gente for meditar em toda a passagem de Elias, alguns questionam, vai querer chamar ele de um homem fraco, de um homem covarde. Mas se a gente for entender a história de Elias, ele não foi covarde, ele não foi fraco. Se um homem desse, aleluia, que tinha uma conexão tão forte com Deus, um contato com o grande eu sou, teve numa situação que muito se encontra hoje, até dentro do templo. 1 Reis capítulo 19 vai falar assim: Jezabel ameaça Elias, que foge para Horebe. E a palavra do Senhor nos fala assim nesta manhã, capítulo 19. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: assim me façam os deuses o que bem quiserem, e se de certo amanhã a esta horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida fugiu, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu moço. Ele porém foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu a si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Aleluia. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Então comeu, bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor voltou uma segunda vez, o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Palavra já muito conhecida de Elias. Aleluia. Se a gente for pegar o texto, aleluia, anterior, vai falar do momento que Elias teve com os profetas de Baal de Aserá. Um momento de um confronto muito grande, aleluia, onde Elias teve. Elias, ele é um homem que foi citado lá no livro de 1 Reis, capítulo 17.
Aleluia. O primeiro pronunciamento que é dito sobre Elias. Aleluia. Um homem que tinha um contato extraordinário, uma conexão muito forte com Deus. E esse homem vai diante do rei Acabe, um rei que conhecia quem era Deus, mas porém fora dos caminhos do Senhor. O pai dele, Onri, já era um homem que estava completamente fora dos caminhos do Senhor, da vontade de Deus. E o filho segue o caminho do pai. Acabe poderia ser um rei diferente, mas preferiu seguir o caminho da idolatria, de tudo que desagradava a Deus. Mais uma vez, um rei de Israel fora do caminho dos preceitos da lei de Deus. E hoje não está diferente. Deus está bradando todos os dias, falando: filho meu, volta aos meus caminhos, segue as minhas direções, aparta aquilo que não me agrada. Ah, missionária, mas é difícil, mas não é impossível, porque o Espírito Santo de Deus que faz eu e você acordar todos os dias. Ele nos alerta todos os dias: filha minha, sai deste caminho, aleluia, segue este. Filho meu, sai deste caminho, segue este, aleluia. O caminho do Senhor, se eu falar para vocês, se alguém chegar a falar, é completamente flores e maravilha e mel, não é? Mas porém, é o melhor caminho que eu e você tem a seguir. E é o único caminho à salvação, e não tem outro caminho, e não tem outro Deus, e não tem outra porta. E Acabe estava tentando fazer isso. Só que Acabe, no início até ele fazia alguma coisinha, mas saiu rápido. Mas Deus leva o profeta Elias para lá, para confrontar Acabe. Aleluia. Porque o povo já de Israel todo corrompido, mais uma vez, como sempre. Deus levantando servos para falar, Deus levantando e permitindo inimigos chegar diante do povo, para o povo voltar para a presença. E o povo ficava um período na presença e voltava às práticas que desagradavam a Deus. E hoje não é diferente. Mas o Senhor nos alerta como Ele fazia nesses períodos, levando os profetas até o povo. E o povo dava crédito por um período, mas logo voltava às práticas. E quando Elias vai confrontar, quando Acabe vai se juntar a uma mulher que chegou dentro dos olhos de Acabe, deixou ele completamente estarrecido. Mas uma mulher completamente maligna, Jezabel. Uma mulher que trouxe uma adoração a deuses surreal em Samaria, em Judá e Jerusalém. Jezabel, ela veio e trouxe os profetas de Baal, de Aserá, tudo que acompanhava ela, uma filha de Baal. Então eles adoravam outros deuses e trouxe para Israel. E o povo sai novamente com toda a força e começa a adorar Baal e Aserá. E Deus rapidamente leva Elias. Mas Elias lança o povo de Deus uma palavra tremenda sobre Israel. Meu Deus, aleluia. Aleluia. O profeta, muitas vezes, Deus permite, deixa ele, aleluia, mas lembrando, ele tinha um contato e um comportamento diante de Deus extraordinário. Aleluia. E quando ele chega diante de Acabe, depois que ele confronta aqueles profetas de Baal e Aserá no monte ali, você vê que como Elias tinha um particular com Deus, aleluia. Está todos aqueles profetas e o povo parado ali. E Elias ali arruma aquele altar. Os profetas de Baal ali fazem aquele sacrifício deles, ficam ali clamando ao Deus dele. Ali ficam horas e horas ali, se autoflagelando e nada acontece. E Elias ali parado só observando, porque ele sabia quem ele servia. Ele sabia que Deus ia responder a ele. Aleluia. E o povo ali parado. Aleluia. O povo tudo ali, virado a cultuar outros deuses, esperando para ver quem era o Deus que ia responder com fogo. Aleluia. E quando termina ali, eles falam: agora é minha vez. Aleluia. E Elias vai e não pega o altar de qualquer jeito, não. Ele arruma, ele coloca 12 pedras simbolizando as 12 tribos de Israel. Aleluia. Ele faz algo sobrenatural, faz em volta ali, aleluia, do altar, cava ali um buraco profundo e manda jogar talhas de água em cima. Ei, mas como pegar fogo ali? Deus trabalha de forma sobrenatural, que vai além do meu olho, o olho de cada um dos irmãos aqui. Ele não vai fazer nada igual, ele vai fazer algo diferente.
diferente, aleluia. Jesus é assim, ele trabalha fora da lógica humana. Ele não vai fazer igual ao que nós fazemos. Aleluia. Nós pensamos de uma forma, Jesus vai além, aleluia. Então entenda nesta manhã, Deus tem formas diferentes para trabalhar e chegar no propósito que Ele quer. Mas Ele traz uma alerta para nós nessa manhã. Filho meu, filha minha, siga o meu caminho. Não saia por nada, porque ali fora está tudo propício para sair da presença. Está tão mais fácil hoje, gente, nada lá, ó. Tá os pratos, está tudo colocado, aleluia, até dentro do templo, presta atenção, aleluia, presta atenção, mas eu estou dentro da igreja, e o que quer dizer que está dentro? Muitas vezes não está, eita Jesus, com Jesus dentro do coração. O fato de estar sentado aí hoje, nós sentados não quer dizer, mas tem que estar dentro do coração, aleluia, você está ciente que Jesus é o único caminho e a única salvação, aleluia. E não é tempo, 30, 40 anos, que vai testificar quem é, aleluia, sim quem nós somos com Jesus. Glória a Deus. Entenda isso nessa manhã. Aleluia. Deus, Ele é fiel, é poderoso. E quando Ele estava ali, Ele arrumou tudo, Ele dobra o joelho. E Ele faz uma breve oração ao Senhor. E o povo todo parado para ver quem era o Deus que ia responder com fogo. E quando Elias termina a oração, aleluia, Deus imediatamente derrama fogo do céu e consome todo aquele altar que Elias arrumou, aleluia, e responde a oração de Elias com fogo, seca tudo, consome tudo, aleluia. E o povo olha ali e volta e fala: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eles viram novamente, mais uma vez, Deus fazendo as suas obras e respondendo, aleluia. E Elias dá ordem: agora vai lá, pega todos os profetas de Baal, Será, e fulmina todos eles. E isso aconteceu. E no capítulo 19 vai chegar aqui. Acabe fala para Jezabel o que aconteceu. Aquela mulher tomada por um ódio, uma raiva, e fala: vamos ver se até amanhã, nessa mesma hora, a vida de Elias não vai ser do mesmo jeito que ele fez, para que nós venhamos entender aqui. Só que acontece, Elias recebe o recado que Jezabel quer matar ele, dá um fim na vida dele. O que ele faz? Ele foge ainda daquele momento. Mas Elias não fugiu daquele momento por covardia ou isso aquilo, não, porque Elias chega diante de Acabe. Ele lança uma palavra primeiro para ele: Acabe, pois bem, durante 3 anos, segundo a minha palavra, 3 anos e meio, aleluia, não vai chover, aleluia, em Israel, e nem orvalho cairá. Agora imagina só, diante do rei de Israel, o profeta chega e fala: durante 3 anos e meio, pois não chove nessa terra, e nem orvalho vai ter. Imagina só, Israel 3 anos e meio numa seca total, com fome, sem comida, sem nada. Só que quando ele fala isso aí, diante dessa palavra lançada, ele foge para o deserto. Mas não foi por covardia que ele foge, foi diante de uma palavra que ele lançou. Deus fala: agora você vai. Deus zela pelo profeta, pela palavra que ele lançou, e se cumpre a palavra. E não choveu sobre Israel, nem orvalho tocou sobre eles. Havia comida dentro do palácio, sim. Só que Elias manda, aleluia, Deus manda Elias para o lugar. Ele vai ali para uma caverna ali. Só que diante de Elias, Deus não desampara o profeta. Diante dele ali tinha um riacho. Para ele tinha água para o profeta. Deus guardou Elias todo esse período que ele esteve, aleluia, fora ali de Israel, enquanto Israel estava sendo tocado diante da palavra do profeta permitido por Deus. E hoje não é diferente. Quantos profetas, servos do Senhor, Deus está usando ao longo do caminho para falar que Deus vai tocar, Deus vai fazer, Deus vai agir. Deus, desde alguns 2 anos atrás, o Pai falava, bradava na sua palavra, falando: servo, eu vou pôr a minha mão, eu vou fazer, porque eu sou o dono da terra, eu tenho o domínio dos céus e terra. E o povo não quer entender que eu sou o dono de tudo. Eles estão fazendo como querem, do jeito que querem. Esqueceram que eu sou o grande, eu sou aquele que abre porta onde não
aquele que fecha a sepultura e abre também, aleluia. E o povo desapercebido, o povo, mas não está acontecendo nada. Falou isso, falou aquilo e não aconteceu. Pois bem, o Deus que falou está cumprindo aquilo que prometeu. Ele é fiel para cumprir a sua palavra, aleluia. E eu estou vendo com meus próprios olhos tudo que o Senhor falou ao longo desses 2 anos diante da palavra dele. Eu vou mover a minha mão, e assim o Senhor está fazendo. E alguns ainda não estão entendendo o que o Pai está fazendo, aleluia, porque Deus, antes de fazer, Ele nos alerta. E o Senhor está fazendo a mesma coisa nessa manhã, alertando o teu povo: continua no meu caminho. Não ouça outras vozes que não seja a voz do Senhor. Temos que tomar muito cuidado, aleluia. Presta atenção. Hoje está muito fácil, a palavra é muito clara, que no final até os que estivessem na presença seriam enganados. Mas como isso não vai acontecer em Sunária? Jesus deixou bem claro: clama a mim. Passa mais tempo orando, falando com Deus, porque hoje nós estamos vivendo um tempo tão difícil. A luta espiritual está tão grande, mas tão travada, está tão notório para nós. E alguns ainda estão assim: daqui a pouco eu oro, espera mais um pouco, né? Depois eu oro, mais tarde eu oro. Não dá. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele está trabalhando com todas as forças que ele tem. Está tocando em todas as áreas que ele pode. Entenda. E não é possível que nós não estamos vendo. Estamos vendo. Mas vamos deixar para lá. Não. Ei, presta atenção quantas casas estão sendo tocadas pelo inimigo. E Deus, por muitas vezes, está permitindo. E está deixando assim: servo, serva, clama a mim, busca-me. Façamos como Elias, um homem que tinha um contato extraordinário com Deus. Não vamos chegar aos pés de Elias, aleluia, mas vamos fazer, vamos se aproximar o máximo possível de Cristo, porque não tem outro caminho, não tem. E cada vez está apertando. A igreja está sendo apertada, está assim, apertando. Deus está até permitindo, para ver até onde vamos aguentar. Qual é a atitude que vamos tomar, aleluia, diante de circunstância. E sabe, Jesus deixa claro nessa manhã: ei, busca eu, só olha para mim. Busca eu, só olha para mim. Aleluia. Mantém conectado a mim. O que está acontecendo ao redor é cumprimento da minha palavra, está na minha palavra. Estão espantados na Nagacheia, por quê? É a minha palavra, na Nagacheia se cumprindo. Esqueceu da minha palavra, na Nagacheia. Oh Deus poderoso! É tão fácil esquecer o que Deus falou. Mas sabe o que acontece? É tempo tirado para tantas outras coisas. E não de ler da palavra. E aí as comissões vão chegando, aí as coisas vão chegando, vai se alimentando de outras coisas que não procedem do Senhor. Aí o Senhor fala: ei, busca-me, enche-me de mim, porque eu tenho o que você precisa. Muitas coisas ainda estão para acontecer. Está espantado com isso? Tem muito mais para acontecer. Aleluia. Não vou deixar nada em oculto que não será revelado. É palavra do Senhor. Aleluia. Ele falou. Está espantado por quê? Eu nem me espanto, porque o Senhor já falou. Só é triste. Mas se o Senhor falou, Ele falou: eu vou fazer. Eu falei para você, eu vou fazer, eu vou mexer em tudo que eu quero, porque é meu. Aleluia. Então tudo espantado. Eu nem me espanto, porque o Senhor deixou claro o que ia fazer. É só o começo. Meu Deus, é só o começo. Então se preparem, igreja. Por isso Jesus trouxe o alerta para nós aqui. Quanto tempo falo o povo seguir as minhas leis, o meu caminho? Ouvi eu, o Senhor, que falo dia e noite. Mas quem está dando vida à minha palavra? Isaías 54, quem deu crédito à pregação?
Quem deu crédito à palavra do Senhor? Aleluia. Eu louvo a Deus porque aquilo que Ele fala, Ele cumpre em fazer. Não que seja lindo, maravilhoso, não é. Mas Ele é fiel naquilo que Ele fala e cumpre. Aleluia. Aí Ele fala, nem se espanta que é só início. Porque eu sou Deus sobre essa terra. E falei que estou andando sobre essa terra. Falei que vou colocar as minhas mãos, aleluia. E vou levar sim a sepultura, sim. Porque não sou Deus de brincadeira, não. Estão se brincando comigo. Por isso é o despertamento. Deus colocou as mãos aqui, permitiu ali. Esse povo de Israel aqui, porque voltaram tudo para trás. E hoje não é diferente. Não é. Falei, Senhor, e Deus sabe como está. Você pensa que é fácil com um servo, uma serva, um profeta do Senhor falar o que Deus quer falar profundamente? Não é. Não é. Mas eu louvo a Deus, porque Deus sustenta, Ele guarda, Ele nos protege, Ele é fiel naquilo que Ele fala. Nós precisamos estar posicionados e fazer conforme a vontade dEle. Porque Ele é Deus amor, sim. Misericordioso muito, mas é justo, juiz fiel para fazer. Aleluia. Deus, Ele é maravilhoso, Ele é fiel nesta manhã. E Elias, quando ele foge, ele vai, ele pega uma situação que ele se depara. Imagina o desespero que esse profeta ficou. Ter que fugir e ficar longe do lugar ali. Por um momento, esse homem sente algo tão terrível no coração dele, um desespero, algo dentro dele ali, desesperador. Que ele vai para debaixo ali, ó, até de um zimbro. E ele pede para o Senhor: Senhor, eu não sou melhor do que aqueles que foram ceifados por Jezabel. Eu não sou melhor do que os meus pais, não sou melhor do que ninguém. Senhor, tira a minha vida. Agora veja como um homem conectado profundamente com Deus, que orava, o fogo do céu descia, aleluia, e teve um arrebatamento extraordinário, que nem sentiu morte. Ai, que maravilha, né? Mais para frente da palavra, esse homem pede para morrer. Aí Marcos, nossa, mas depois de tudo ele pede para morrer? Sim, porque teve aquele momento dele de aflição, de angústia, diante do que ele estava passando, e hoje não é diferente. Porque não é fácil, não é tão lindo, maravilhoso pegar e falar algo assim tão profundo e muito mais além, aleluia. Porque não é muitas vezes o que as pessoas querem ouvir mais de igreja. Quando Deus levanta alguém, aleluia, entenda uma coisa: Ele levanta para algo, para um propósito, aleluia. E ai de nós se não fizermos o que Deus quer, aleluia. Ou uma ação que Ele nos tira, aleluia, para um cumprimento de algo, aleluia. E louvado seja Deus que Ele nos deu a oportunidade e nos resgatou, aleluia. Eu estou aqui. Então não é tão. Muitos falam, nossa, eu adoraria ficar ministrando, eu adoraria pregar. Eu falei, então se prepara. Né? Flores, não. Aí todo mundo falei, então se prepara para ver o que é. A hora que Deus trouxer certas palavras para você, você vai ter que chegar aqui e falar. E não esperar reconhecimento de ninguém. E sim cumprir o que Deus manda fazer. Porque Ele te guarda, Ele te sustenta. Aleluia. Porque a palavra é dEle. Mas eu louvo ao Senhor. Porque quem me conheceu no passado pode. Quem me conheceu nele sabe. Eu era um caso totalmente perdido. Nunca da sociedade. Até quem olha hoje eu falo assim: eu não acredito que é você. Quem trabalhou comigo em 2005 hoje olha. E Deus, Ele permite a pessoa chegar e ficar olhando e falando: não acredito que é você. Se eu não visse você, eu não te conheceria. Sabe o que é isso? É Jesus. É Jesus. Eu tenho umas fotos aqui na Bíblia. Que eu levo. Quando Deus permite, eu mostro. Para mostrar que Deus faz. Mas ai de nós se não cumprir e não seguir o que Ele manda. Aleluia. E o profeta chega e vai: Senhor, tira a minha vida. Porque não dá. Angústia, porque ele tem que, depois de uma palavra daquela, ele tem que sair e ficar escondido ali. E 3 anos e meio não é fácil. A coisa que Deus falava: pega, agora você sai e vai para outra cidade. Fica lá 5 anos ali, que eu vou zelar você ali, porque diante de uma palavra tal, ali, nossa, muitos
ficaram assim, Deus levava para outro lugar, porque Deus, ele zela bem dos teus servos. Até aqueles que vão para outros países, que nem África, outras coisas ali, que é muito mais pesado ali, porque ali é feitiçaria, muito ali, além. Pensa que é fácil lá? Alguns falam, meu Deus, me leva para a África, me leva para tal lugar ali. Mas chega lá também. Se não estiver completamente preparado, se consegue ficar de pé. Porque daqueles bruxos tudo ali. Não é simples como aqui não. É bem pior. Então pensa bem. Senhor, eis-me aqui. Falou essa palavrinha, eis-me aqui, como Samuel, como Isaías. Se prepara. E Deus pega, em vez de... Ele achou que ele já ia morrer. Deus envia o anjo ali, leva comida e água para ele. O anjo, Elias, acorda, come e bebe. Ele come e bebe. Ele estava fraco, irmãos. Estava esperando só a morte ali. Ele come e bebe. O que ele faz? Ele se levanta? Não. Ele dorme novamente. O anjo volta novamente ali. Elias levanta e come e bebe e segue a sua caminhada, que ainda é longa, não terminou, aleluia. É que Deus deixa para nós nessa manhã, hein? Levanta, se posiciona, para de ficar nessa mesmice, porque a caminhada ainda é longa, não terminou, nós estamos aqui em vão, aleluia. A palavra é para nós que estamos aqui nessa manhã. Vai, caminha, segue, não fica olhando para a direita nem para a esquerda, só olha para mim que sou Deus na vida de vocês, na minha vida, aleluia. Segue, está passando. Se Deus não montou nem Elias, vai poupar nós. Deus poderia falar, não fica aí no sertão, eu vou te levar. Não, mandou o anjo, levanta, Elias, segue, come e vai. Tua caminhada ainda longa não terminou não, porque ao longo do caminho dele tinha outro para Deus levantar. Nós sabemos na passagem da Bíblia seguinte aqui, que Deus estava preparando já, Elias já estava preparado para ser já o substituto dele. Então, para nós nessa manhã, levanta, segue, olha somente para Deus, somente a voz do Senhor. Tem algumas coisas que precisam ser modificadas, sim. Tem coisas que às vezes estamos fazendo que não está o que Deus quer. Então é amanhã para mudar, porque senão o Senhor não tinha trazido essa palavra. É assim estava esse povo. O povo uma hora estava adorando Deus, uma hora voltava para as práticas que desagradam a Deus. Uma hora adorava Deus e cultuava outros deuses. Olha, eu não estou adorando a minha imagem, mas é outra coisa que Deus não está gostando, que aparta do amor com Ele. Então não é uma imagem que está adorando, é algo que estamos fazendo, aleluia, eita Jesus, que está desagradando ao Senhor. E nós venhamos fazer uma autoanálise. 1 Coríntios 23 fala, analise, pois o homem a si mesmo. Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele toca em nós. Aí às vezes fazemos assim, mas não é, coisa da minha cabeça, não é. E nessa manhã Deus deixa claro na palavra, tem coisa que precisa ser mudado. Aleluia, Jesus. Tem coisa que precisa ser mudado. Atitudes que, aleluia, não está do agrado do Senhor, que nós achamos que não é nada, é uma bobeira. Para Jesus não é. O Senhor é aquele que sonda eu e vocês a cada manhã, a todo dia, o dia inteiro, aleluia. Ele conhece nós no celular, Ele conhece nós, aleluia, falando no telefone, Ele conhece nós quando estamos com 3, 4 pessoas, Ele conhece nós dentro de casa, Ele conhece nós na rua, quando paramos, aleluia, com alguém. Ele é Deus, Ele sabe. Ele é Deus que contempla nós com nós com chama de fogo. Então não temos como falar, não, Jesus não é. Ei, Jesus sabe. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos sonda, aleluia. Ele é Deus que nos conhece. Então não podemos falar, não é. Irmão, Jesus não ia trazer uma mensagem dessa se não fosse, aleluia. Eu sei o Deus que me resgata, o Deus que me faz acordar todo dia, aleluia. Porque eu sei que o inimigo tenta ceifar minha vida, não é um dia, 2, 3, é todos os dias, porque da onde o Senhor me resgatou, nunca que Ele quer que eu fale do amor desse Deus, nunca que Ele quer que eu continue falando que Jesus faz isso e aquilo, e que eu testifique da onde Ele me tirou por 15 anos, aleluia, servindo a outros deuses que nada podem fazer. Grande foi o que Jesus fez.
Aleluia. Eu nunca imaginei estar podendo falar. Nunca imaginei que eu estaria falando de Jesus. Nunca, meu moço. Jamais. Nunca imaginei que Deus poderia me dar essa oportunidade de poder falar dele. Glória a Deus. Então, quando Jesus começou, ele é tão Deus lindo e amor, que ele traz pessoas de uma outra cidade, traz para a cidade de Amparo, põe dentro da mesma empresa que eu trabalhava, para falar do amor dele para mim. Glória. Que amor é esse? Aleluia, Jesus. Entende nessa manhã? Como não vamos fazer para ele? E como vamos fazer de qualquer forma? Não. Por isso ele faz lembrar todo dia dele. Quando eu dobro o joelho, eu não esqueço de onde ele tirou. É para lembrar mesmo. Porque nós somos falhos. É para não esquecer tudo que passou ali. Que quando eu vejo jovem dentro da igreja, eu fico maravilhada de ver. Porque eu não tive essa oportunidade. Com 16 anos, dentro de um lugar centro espírita. Então imagina 15 anos, uma jovem já, com 16 anos, entra dentro de um lugar desse e fica 15 anos. Dá para imaginar fazer uma reflexão aí? Perder toda uma adolescência dentro de um lugar desse? Deus está permitindo eu falar esse pedaço, porque alguém precisa entender que Ele é Deus. Ele faz, e não tem coisa impossível para Ele fazer nesta manhã. Ele é Deus que pode tudo. Ele pode mudar a tua história hoje, nesse minuto, nesse segundo, salvar a tua casa agora, nesse minuto e segundo, porque Ele pode. Ele é Deus, aleluia. Não tem algo impossível para Ele. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E eu nem esqueço, não consigo esquecer o dia que Deus tirou o velo dos meus olhos. Um sábado às 2 horas da tarde. É inesquecível. A grande obra que Ele fez, já tinha preparado tudo, até o lugar. A igreja que eu cheguei, destruída. E Deus é um servo dele, e fala desde o ventre de minha mãe todo o meu percurso, até aquela data presente. Deus me deu uma chance, me deu uma oportunidade, e estou aqui para a glória de Deus, a poder testificar que Ele é o grande, Ele é poderoso, Ele resgata, Ele cura, Ele salva, Ele liberta. Ele merece esse amor, Ele merece a nossa adoração, Ele merece tudo de nós, entenda. Glória a Deus. Ele merece todo esse nosso amor, Ele merece nossa dedicação, fazer o melhor para Ele, com gosto, com vontade, porque Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Que bom poder sentir essa graça, em meio a tantas lágrimas, sofrimento, achar que ia morrer, e era. E Deus permitiu estar aqui hoje. Eu nunca imaginei também estar aqui. Aleluia. Fui para outros ministérios, mas nunca imaginei. Eu me casei na Assembleia do Belém. Até isso Deus preparou para mim. Alguém estava com um casamento com todos os propósitos condenado, de obra de feitiçaria. Não vai casar, não vai ser feliz em nada. Mas Deus chegou na frente e falou: tu vai casar. Você vai casar. Já vai para 21 anos para a glória de Deus. Aleluia. Até isso Deus preparou. Alagachai. Então entende, nessa manhã não tem impossível para Ele. Ele pode tudo. Preparou dinheiro, preparou condições, preparou casa, preparou tudo. Tudo. E quando olho hoje, quem decretou toda a derrota, vê e fala: mas vocês estão bem? Estamos. Ainda estamos. E vai continuar até a vontade do Senhor. Você está na igreja, mas como? Jesus faz. Eita. Deus está falando uma profundidade com alguém aqui para tu entender que Ele faz. Deus só permite eu contar um pouco do meu testemunho quando é algo específico para alguém aqui. Está me entendendo? Aleluia. Então não tem aquilo que Ele não pode fazer. Então entende, nessa manhã toma posse. Aleluia.
Ele está trazendo comida para você nessa manhã. Ele está falando, levanta, prossegue, aleluia. Mas não sou Elias, não estou falando para tu ser como Elias, mas segue aqui, aleluia. Porque não é impossível chegar em contato comigo, aleluia. Porque grandes coisas você não tem para fazer. Está estacionado, sabe por quê? Porque nos posicionou ainda, mas sem nada nessa manhã. Ei, segue meu caminho, segue meu caminho, a minha vontade. Porque o Senhor tem liberação de bênção nessa manhã, aleluia. Meu Deus, eu creio, irmãos, aleluia. Porque eu vivo o milagre de Deus, aleluia. Eu já contei um testemunho aqui já falamos 3 sexta-feira, né? Aleluia. Meu Deus do céu, é Deus de prover, aleluia. Na hora que você não tem um tostão e chega, aleluia, você olha, é Jesus, meu Deus. Não tem que pedir emprestado, porque o dono da prata libera, aleluia. Tem causa, ei, acredita, Deus não mudou, é o mesmo, aleluia. Meu Deus. Aí como Deus falou para ele, através do anjo, Elias pega, levanta e vai. Não era o momento dele morrer ali não, ficar ali largado não. O Senhor fala para nós amanhã, não é o momento de ficar assim não, se lamentando não, levanta e vai. Come da minha palavra que eu sustento nessa manhã, aleluia. A palavra que vem para nos encher, aleluia, porque eu estou preenchida dessa palavra, aleluia. Come e bebe, é fonte de água viva. Come da minha palavra, aleluia, e segue, aleluia. O caminho é longo ainda, não acabou não. Quer parar? Ah, mas a luta está tão grande aí. Jesus está deixando claro, segue. Não vai passar a mão na minha cabeça de ninguém aqui hoje não. Segue, vai, prossegue. Não é para parar não, vai, que a vitória está aqui na frente. Vai parar agora, por causa de uma situação. Eu sou Deus na vida. Vieste em vão? Não, ninguém está aqui, não está em vão, aleluia. A palavra é para nós. Ah, mas fulano devia estar aqui. A palavra não, é para quem está aqui, entenda nessa manhã. Aleluia, é para mim, para cada um aqui nessa manhã, aleluia. Louvado seja Deus. Ele é lindo, ele é poderoso, ele é maravilhoso. E para mim encerrar aqui, irmãos, Elias segue o caminho dele e vai. E se ele for ler a palavra de Deus aqui mais para frente, é onde Deus vai preparar, aleluia, o outro substituto de Elias, Eliseu. A caminhada dele ainda não estava terminada não. Ele tinha que ungir um outro rei de Israel, aleluia, porque já estava decretada a morte de Acabe. Se ele for ler aqui o rei Jeú, que vai ser ungido o rei de Israel lá para frente. Então a caminhada de Elias não tinha terminado não, ele tinha coisas para fazer ainda. Se ele for ler a passagem de Elias, que é muito interessante. E ainda dele, então, para a glória, melhor ainda, porque não sentiu dor nenhuma. Ai, que maravilha, né? Como Enoque lá no livro de Gênesis, meu Deus, ó, tomou para si, nem deixou se contaminar com nada. Olha que maravilha, não sentiu dor, né? Para morrer, essas coisas. Eu fico olhando e falei, Jesus, os privilegiados, Enoque, Moisés e Elias. Glória a Deus. Os 3 com privilégio aí, ó. Amém, povo de Deus? Amém. Então anima-te, segue. Quem quer parar ou quer desistir de alguma coisa por causa da situação, não é isso que Deus falou para nós nessa manhã. Segue, prossegue, come da minha palavra, bebe da minha água que é a fonte de água viva e continua, porque o caminho ainda é longo, não terminou. Amém, povo de Deus? Amém. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por essa palavra, eu louvo a Deus porque o Senhor ele é fiel naquilo que Ele fala, Ele cumpre. Eu louvo a Deus pela presença dEle, aleluia. Eu louvo a Deus porque Deus falou com alguém aqui profundamente, aleluia. Só Deus para fazer, entenda isso. Para nós tem coisas que é impossível, mas para Deus tudo é possível. Ele pode qualquer coisa. Não tem parede para Ele, não tem muralha para Ele, não tem enfermidade para Ele, não tem câncer para Ele. Ele pode resolver tudo. Glória a Deus. Mas façamos o que Ele quer. Sim, Jesus. Amém, povo de Deus? Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe cada um aqui nessa manhã, tá? Cada um tome da palavra. Eu peguei aqui. Aleluia, eu louvo a Deus porque Deus ainda está falando conosco. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um. Aleluia.